Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Nos últimos 6 meses, nada chamou mais atenção em termos de página do Instagram no Rio Grande do Sul que o perfil Gaúcha Memes, criado com o objetivo de captar momentos engraçados da Rádio Gaúcha, rapidamente viralizou e já tem mais de 100 mil seguidores. E com todo esse sucesso, o mistério passou a ser quem era o criador. Muitas eram as possibilidades. E hoje ele está aqui. Que prazer em receber você, Guto Macena, empreendedor digital. Seja muito bem-vindo ao programa de carrinho. Fala Cassiano, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no De Carrinho, contando um pouco mais sobre o processo e tudo que aconteceu por trás desses 6 meses aí de Rádio Gaúcha Memes. E como a gente tem histórias para contar, mas inicialmente, Guto, conta para os nossos ouvintes quem é o Augusto Macena e como trabalhar com os meios digitais passou a fazer parte da sua vida. Bom, quem é Augusto Macena, né? Augusto Macena é um empreendedor e acho que posso dizer já criador de conteúdo também, agora nessa fase de Rádio Gaúcha Memes. Sou formado em administração, gestão para inovação e liderança na Unicinos. E eu tive empresa por muito tempo de produto, né, a Dobra. Então, de 2016 até o final do ano passado, 2024, a gente trabalhou com a venda de carteiras com material que parecia papel, mas não era, não rasgava, podia molhar, e diversos produtos com esse material. E eu acho que a minha jornada assim, no digital começou na Dobra, porque apesar da gente vender produto, um dos nossos principais diferenciais era a comunicação da marca. A gente sempre fez muito entretenimento e sempre teve um branding muito forte. E toda a parte de criação de conteúdo, de estratégia de marca, nos últimos anos ali, ficou sob minha direção. E aí, nessa trajetória, eu me aventurei muito na criação de conteúdo e acho que isso se enraizou em mim de alguma forma. Uh, Enfim, acho que o humor também sempre teve muito presente. Eu acredito muito no humor como meio de conexão e acho que a internet possibilitou muito a gente usar do humor para criar conteúdo e para se conectar com as pessoas, né? Não tenha dúvida. E a gente nota que você já tem uma vida profissional construída, uma trajetória. Então, como que surge a ideia de criar o Gaúcha Memes? Detalha para nós, Gaúcha Memes é uma página no Instagram. Você sempre foi um grande ouvinte de rádio. E para quem nunca seguiu o Gaúcha Memes, é uma página que retrata a programação da Rádio Gaúcha, né? Que pincela trechos, coisas engraçadas e principalmente que são reproduzidas em vídeo, que a Rádio Gaúcha tem muitos programas que são reproduzidos no YouTube. E você dali resolveu criar o Gaúcha Memes. E o que muitas vezes poderia ter um sentido de flauta é exatamente o contrário. É para vangloriar a rádio. Por isso que eu te pergunto, você sempre foi um grande ouvinte de rádio e tu poderia imaginar que essa página teria uma repercussão tão próxima da que teve? Bom, sobre a ideia especificamente do Rádio Gaúcha Memes, né? Eu cresci ouvindo meu pai ouvir rádio. Meu pai é aquele cara que dorme com o radinho no ouvido. Então eu sempre tive esse exemplo dentro de casa e eu sempre gostei de escutar rádio. Meu pai, inclusive, brincava comigo desde pequeno que eu era jornalista, né? E acabou que com o tempo, à medida que eu fui crescendo, foi virando piada entre os meus amigos de eles sempre entrarem no meu carro e estar tocando a gaúcha ao invés de estar alguma música no Spotify, por exemplo. E eu fui assumindo essa persona, assim, de que do jovem que escutava gaúcha, e fui vendo que eu tinha outros amigos da mesma faixa etária que também tinham piadas internas sobre a gaúcha. Então, o Thiago, um amigo meu, sempre falava sobre escutar o Macedo dirigindo. Uh, o Bruno, um amigo meu, a gente sempre escutava a jornada, né? E falava sobre a música da jornada e tal.
A Sara, uma amiga minha, um dia me pediu o boné da Rádio Gaúcha de presente de aniversário, coisas desse tipo foram acontecendo e eu fui vendo, tá, existe aí um lifestyle em ser jovem e escutar a gaúcha. E aí, certa vez, ano passado, eu fiz um mocap de uma camiseta, assim, que era no meu alto, só toca gaúcha, mandei print para alguns amigos, esses que eu sabia que tinham esse lifestyle de ser jovem e escutar gaúcha, e todos falaram, eu quero, eu quero, eu quero. E eu pensava, nah, beleza, tem algo aí, a gente precisa fazer essas pessoas que são fãs da gaúcha, que são jovens e que têm esse humor peculiar, se encontrar. E aí eu lembro de um ponto muito específico, uma vez que o Leandro Rodrigues fez uma piada no trânsito, assim, de manhã cedo, fingindo que era um pedestre, e aquilo meio deu uma viralizada no Twitter, eu pensei, cara, deveria ser a gaúcha se apropriando disso, né, porque tem como tu conversar mais com os jovens. E eu tinha ideia na cabeça, e esse ano, em maio, eu lancei a página quando o Guerrinha falou um dia sobre cagalhão na correnteza, e eu vi no Twitter, alguém falou, ah, Guerrinha acaba de falar sobre cagalhão na correnteza. E aí eu passei o sala todo, assim, na barrinha ali do YouTube, tentando procurar esse momento, e fiz o primeiro corte do Rádio Gaúcha Memes, e posiciono a Rádio Gaúcha Memes como a maior produtora de memes do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, um breve resumo de como surgiu a ideia do Gaúcha Memes. Brilhante, brilhante. E olha, eu sou como você, porque desde que eu era criança, 5, 6 anos de idade, ainda anos 90, eu sou um ouvinte de rádio. Ouvinte de escutar a Gaúcha, de escutar a Guaíba, a Band, a Grenal. Eu gosto de rádio. Entre música e notícia, esporte, eu vou sempre para a parte da notícia e do esporte. E então a gente tem esse tradicionalismo com a gente. Mas a gente sabe que a rádio tem um alcance maior em um público mais velho. Então, indiretamente, tu está prestando um serviço maravilhoso para a rádio, que é aproximar ela do público jovem. E os próprios comunicadores da rádio entenderam isso. E é o mais legal, isso que é o mais legal e que fez dar tão certo, pois tu te diferencia de outras páginas de humor. Afinal, não inventa nada e nem usa os conteúdos compartilhados com o propósito do deboche. É um humor absolutamente real e sincero. E essa é a grande essência da página, Guto. E como foi o processo de descobrirem que você era o criador? A Rádio Gaúcha te procurou, os comunicadores te mandavam mensagem. Conta para nós esses bastidores. A essência da página, uma das premissas da página, na verdade, é não constranger ninguém. A ideia é sempre ser um espaço leve de humor, com humor inteligente, com humor engraçado, obviamente, mas que não constranja nenhum dos talentos ali da Rádio Gaúcha. E acho que isso foi essencial para todo mundo lá dentro comprar a ideia, engajar junto e gostar da página e ter um carinho pela página, assim. Então, eu coloco, sim, isso como essência da página. E sobre o processo, né, de descobrirem eu ser o criador, eu consegui guardar isso por 5 meses, né? E muita gente tentava descobrir, às vezes vinha algumas perguntas, jogando isca, assim, para ver se eu vinha, mas eu consegui guardar bem. E recentemente eu ganhei o prêmio Share de profissional do ano na categoria Conteúdo e Comunidade. E eu sabia que ganhando esse prêmio seria revelado, né? O prêmio eram 3 finalistas, eu sabia que eu estava na final, mas não sabia que eu ia ganhar. Então eu fui para São Paulo e pensei, cara, se eu ganhar vai ser revelado, mas tudo bem ser revelado, nada melhor que um prêmio, né, para revelar. E acabou que foi através desse prêmio que veio a revelação, que eu participei do Sala e que agora eu tô mais próximo do pessoal da Rádio Gaúcha e pude finalmente assumir. Mas a ideia é que o Augusto não seja o protagonista da página, né? Até quando ganhei o prêmio eu postei e falei isso. Os protagonistas sempre vão ser os memes e os talentos que estão ali.
Sensacional, em tão pouco tempo já receber aí um prêmio tão significativo é algo que é de tirar o chapéu. É de tirar o chapéu, tem tudo a ver aí com a sua capacidade empreendedora. E conta agora então para a gente, Guto, como é a rotina de acompanhar a programação para fazer as edições? Você faz sozinho ou tem a parceria de mais gente? Pois a programação diária no YouTube é extensa, você precisa estar atento aí muitas horas durante o dia. Em relação ao processo de escuta e de edição, né? Nos primeiros 3 meses de página eu passava praticamente o dia inteiro escutando a Gaúcha numa terceira tela. E aí acontecia alguma coisa, eu já editava ali rapidinho, né? Até hoje sou eu quem edito todos os vídeos. E eu tive e tenho 2 parceiros, assim, não oficiais, digamos assim, que são amigos, esses amigos que tinham esse interesse em comum na Gaúcha, que eu chamo eles de co-criadores, que basicamente a gente tem um grupo no WhatsApp que quando acontece alguma coisa que eles escutam, eles me avisam, ou se eles têm uma ideia de legenda, eles me avisam, mas todo o processo de edição continua comigo, né? E é bastante trabalhoso. Acho que quando a gente está escutando, com certeza dá para pegar mais coisas que não pegaria. Mas o que acontece de legal hoje é que os Gaúcha Memers, né, os seguidores da página, eles avisam quando acontece alguma coisa que não pode passar. Então toda hora eu tô recebendo DM no Instagram com a galera avisando ali algo que aconteceu, com a minutagem e tal, e aí eu vou lá no programa, busco e faço edição e posto. Pois é, a página ela ganhou vida, não é? Os próprios seguidores acabam sendo co-criadores contigo e aí te abastecendo com tudo que está acontecendo. É maravilhoso. E o Guerrinha, meu amigo Guto, ele é o grande símbolo dessa página. E se você puder representar em palavras, qual que é o significado dele? Sem dúvida nenhuma, o Guerrinha é um dos principais símbolos da página, assim, ele é um dos mais amados pelos Gaúcha Memers. Tudo que envolve o Guerrinha, a galera adora, assim. E acho que o que define o Guerrinha é levar a vida mais leve, levar a vida com humor, entrar na galhofa. E acho que isso que é a essência dele, né? E que faz as pessoas se conectarem tanto. É alguém que consegue ser muito autêntico, que tem tirada para tudo e que as pessoas se conectam com isso. Então, o Guerrinha, a página também, de certa forma, é uma grande homenagem a Adroaldo Guerra Filho, né? Grande Guerrinha, na sexta aí da semana passada completou 70 anos de vida. Sei que você entregou de presente para ele uma gravata e para os demais integrantes ali da rádio, até porque o Guerrinha, ele, quando vai escutar uma tese, ele coloca a gravata. Ainda mais se for do Léo Oliveira. Mas é demais. E Guto, pensando em futuro, o que você imagina para a página e para a manutenção da originalidade dela? A RBS não te chamou para nenhuma parceria neste sentido? Em relação ao futuro da página, o que eu posso falar é que eu imagino que se torne um espaço de conteúdo original da Rádio Gaúcha Memes, né? Eu vejo que tem muito espaço ainda a explorar além dos cortes, e é isso que eu posso falar até o momento em relação ao que eu imagino para o futuro da página. Vamos aguardar então aí as novidades que vão surgir. Estamos aqui com Augusto Macena, empreendedor digital, criador do Gaúcha Memes, página que vem fazendo sucesso no Instagram há mais de 6 meses, tem mais de 100 mil seguidores. E Guto, como um amante da programação da Gaúcha, te pergunto também se você gosta na mesma intensidade de futebol. E se sim, qual que é o teu time? A grande linha editorial da Rádio Gaúcha, né, se a gente for ver, a maior de todas, é o futebol e o jornalismo, né? E eu, como ouvinte, a maior parte que eu sempre escutei, assim, foi em relação ao futebol. Então, sou amante do futebol, sou torcedor do Internacional ali, tu pergunta meu time, mas eu não levo o futebol para a página, porque já tem quem fale sobre isso, já tem quem faça piada com isso.
Eu levo momentos engraçados e momentos de humor que podem se tornar memes, independente se é num programa que fala sobre futebol, que é de jornalismo, que é de entretenimento. Então, eu tento não entrar nesse meio aí, sabe? Mas claro que é um pouco inevitável, porque a gente fala de Rio Grande do Sul, a gente fala de metade da população Inter e Grêmio, e, consequentemente, os gaúcha memers também seguem isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu vou te dizer que o alcance do Gaúcha Memes, óbvio que o foco é a dupla Grenal, né, de seguidores, mas vai muito além, vai muito além. Porque a Rádio Gaúcha ela é uma rádio nacional, não é? Então, concordo inteiramente contigo que a originalidade da página é fazer exatamente o conteúdo que faz nesta proporção, nesta intensidade aí, de captar os momentos sutis, engraçados, que muitas vezes os ouvintes não percebem, mas que têm grande curiosidade, e rir à vontade, porque os caras que estão lá são muito legais, muito parceiros, e eles mesmos já vêm aí autoproduzindo conteúdos para que vocês utilizem lá no Gaúcha Memes. E, e então, uma curiosidade que os ouvintes tinham está desfeita. Você é torcedor do Internacional. E o público gaúcho, Guto, ele tem um humor muito próprio. Na tua visão, qual é a essência do humor aqui do Rio Grande? E qual o meme, até hoje aí, destes 6 meses, que mais te surpreendeu pela repercussão? É, o humor do gaúcho, né? Acho que tem muita questão do bairrismo, então isso facilita muito em algumas legendas, né? Que eu sempre tento misturar os universos ali nos memes. Sempre que dá para envolver alguma coisa bairrista, com certeza o público engaja. Acho que essa é uma questão bastante forte. E se tratando especificamente do meu público, né, a geração Z, eu vejo que também é quando a gente faz essa mistura de universos com uma coisa nonsense, assim, meio sem sentido, também sempre dá uma repercussão legal. Sobre algum meme que mais me surpreendeu, é difícil responder essa pergunta, porque são vários ali que furaram a bolha e passaram de 400, de 500 mil seguidores, né? Ah, tem o do Gangster, do Gabardo, lá no início da página, é um grande meme. O do Guerrinha comendo pastel é um grande meme. Então, enfim, já são mais de 500 e poucas publicações, né? Difícil dizer alguma em específico. Mas eu gosto muito também quando o meme vem de alguém que a gente não tá esperando, sabe? Quando isso acontece, é muito legal e a gente começa a ter linhas editoriais, assim, dentro da página. Muito legal, muito legal. Olha, meu amigo Guto Macena, só posso dizer que foi um prazer enorme te conhecer. Obrigado pela tua participação e que tu tenha sempre sucesso aí em teus projetos. Seguiremos te acompanhando. Grande abraço, fica bem e até uma próxima. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui conversando contigo, com toda a audiência do De Carrinho. E quem não seguir a página, Rádio Gaúcha Memes no Instagram, segue lá. Grande abraço. Rádio Gaúcha Memes, todo mundo seguindo, valeu. Guto Macena, empreendedor digital, criador do Rádio Gaúcha Memes, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.